Olá, sejam bem-vindos a mais. Ia dizer túnel de vento, mas não. É a tertúlia de mentirosos, desta feita sozinho, ao contrário do que vem sendo comum, em que me faço sempre acompanhar com um convidado, com o qual batemos bolas nesse ping-pong frenético sem norte. Sem norte também é uma hipocrisia da minha parte. Os temas vão surgindo e nós vamos-nos apegando a eles ou vamos descartando, com algum apego ou desapego. Vamos alternando entre essas duas posturas. E a conversa vai seguindo, umas vezes melhor, outras vezes pior, umas vezes retornando aos sítios do costume, mas, espero eu, com um renovado olhar. Ainda que as províncias possam ser as mesmas, a saber, a comédia, a relação da comédia com o mundo contemporâneo, espero, a uma nova volta, contribuir com mais uma migalhinha. É essa a postura. E, claro está, pôr o convidado em evidência, guiá-lo tanto quanto possível, dado que não sou nenhum guia turístico, nem tenho cara de estrela guia, faço aquilo que seria expectável num interveniente de uma conversa. Estou presente, ouço e estou disponível para aprofundar o laço. Parece de outro século. No cômputo geral, as respostas que tenho tido das pessoas que conversam no Tertúlia de Mentiroso é que, no cômputo geral, há uma resposta que tem sido mais ou menos utilizada. É quando o final da conversa, que é há muito tempo não tinha algo como isto. E não estou a elevar aos píncaros a conversa. Não é por aí que nós vamos. É mais no sentido de nos demorarmos numa conversa. E essa conversa pode oscilar entre temas grandes, sem qualquer resquício de pretensão. Temas grandes por si só, a forma como os abordamos é a forma possível. Para utilizar de empréstimo aquela ideia do país possível de Rui Belo. A interpretação possível é o olhar possível dentro da conversa possível. E é também dentro dos limites da possibilidade que o homem se move. Pensando na mão como a semente de todas as metáforas, é pela mão que o homem começa. Ao abrir a mão, seja na escrita, seja em qualquer outra arte, na pintura, na escultura, o homem revela para si mesmo, e quem sabe para os outros, posteriormente ou postumamente, o leque das possibilidades. Possivelmente é essa a função, não é entendendo da forma mais corriqueira possível. Esta palavra está cheia de dadas, por exemplo, dos empreendedores, querem uma utilidade imediata, vertiginosa, sendo que, o mais das vezes, nem essa utilidade prática, se assim a pudermos apodar, é atingida. Hoje a velocidade é tanta que basta uma especulação à volta dessa utilidade prática. Então gera-se ali um burburinho. A título de exemplo, nas esferas informáticas, nas redes sociais, basta que a coisa faça alarde de uma utilidade e por vezes estica-se até às províncias do messianismo, eu cheguei e doravante tudo será diferente, para que gere ali uma maratona, uma corrida ao ouro, que é uma expressão que quanto a mim define um homem desde o início até aos dias de hoje. Um pouco como alguém observou a obra de Gastão Cruz, trata sempre o mesmo, mas de formas diferentes. No fim de contas, se nos despojarmos das máscaras, desses arrebiques da Edo grandiloquente, o que fica é isso. Andamos sempre à volta do mesmo. O eterno retorno, se preferirem a tableta de Nietzsche, que não é bem de Nietzsche, é de Zenão, como Borges nos alertou. O que também é revelador. Nem o eterno retorno foi fundado pelo pai que muitas vezes é designado para tal. E se recuássemos um pouco mais, provavelmente nem Zenão seria o pai do eterno retorno. Seria curioso, quanto mais recuássemos, mais pais do eterno retorno encontraríamos. E assim até um princípio. E eis que encontrávamos Deus. Nós, que fomos ouvindo aqui e ali, de forma mais ou menos audível e por portas travessas, a morte de Deus, vários poetas, vários filósofos, Nietzsche à cabeça, Deus está morto. Que é um óbito, quanto a mim, tem alguma familiaridade com a arte. A arte, a poesia sobretudo, que é uma arte que parece estar sempre ali moribunda, mas de vez em quando enrijece subitamente, como se fosse possuída por um milagre. Mas milagre de onde? De quem? Se os deuses estão mortos? Eis uma pergunta que fica por solucionar. Mas voltemos ao facto de Deus estar morto e parece que ressuscita, parece que é um Deus um pouco avesso à ideia de Sócrates.
Sócrates que sacrificou por interposta pessoa um galo. Como é que se chamava aquele deus? Asclépio. Agora não. Agora não. Isto é gravado de improviso e agora. Mas esse deus, o deus da medicina. Nós temos tempo. A conversa vai até às 2 horas, por norma. Hoje não sei qual é o tempo que eu aguento estar aqui sozinho. Como é que eu consigo lidar com esta solidão de estar aqui a falar para o boneco? Isto, no fim de contas, é estar em contacto comigo mesmo. É a vida, no seu esplendor, sem arrebiques. E agora já me perdi nesta parte. Também uma das coisas da vida. Deixámos o fio do lirismo por conta própria e lá vai ele. Em cima dele já está um funâmbulo a fumar um charuto. Não sei se é um charuto, se é um cachimbo da paz, se o seu avesso, o cachimbo da guerra. Ou então é o mesmo cachimbo, que oscila entre uma coisa e outra. Lá no alto, o funâmbulo provavelmente está acima desses apodos, muito terrenos, se assim pudermos dizer em tom de chalaça. Temos essa figura do funâmbulo, temos o Deus morto, referi a certidão de óbito, referi o galo que foi sacrificado em nome de Sócrates, e já tinha aqui muita coisa, já dava pano para mangas. E nós não queremos isso, nós queremos é andar de tronco nu com o calor que está. Vamos deter-nos aqui nesta questão do sacrifício do animal. A Igreja, pelo menos em tempos, nos tempos em que a Igreja tinha miolo, não que este Papa tem coisas boas, tem coisas más. Do ponto de vista, como é que eu ia dizer? Às vezes sai-se com umas facécias que mesmo dentro da Igreja não faz sequer sentido. É como se ele tivesse lido a Bíblia numa noite de copos. Mas enfim, isso são outras questões, não é por aí que nós vamos. Houve uma altura em que se escarnecia de Sócrates pelo facto de, naquela altura, o pagão sacrificar animais. Tanto sacrificava o pagão como o judeu. O judeu, não sei se atualmente sacrificam animais, mas houve uma altura em que sacrificavam. O cristianismo achava superior pelo facto de não sacrificar animais. Mas vamos lá ver uma coisa. Agora estou a falar num tom mais delarachador. Estou aqui na senda da comédia. Se bem que a comédia, no século XXI, é aquela persona não grata. Aliás, suspeito que, se a turba tivesse de decidir qual dos dois a abater, o maior ditador ou o maior comediante, o ditador estava a salvo, porque o ditador está a cumprir a sua natureza, a praticar o mal, a pôr o mal no terreno. É um maldito 4x4 que se adapta a qualquer habitat. Agora o comediante não. O comediante é um bandido. E é um bandido que sobe aos píncaros e é um bandido que nos arrelia perpetuamente. Temos que ver que a nossa relação com a linguagem está tensa, quase um nó górdio. Como é que a gente vai desatar isto? E muitas vezes acontecem fenómenos curiosos. Há muita gente, há uma casta, e esta palavra já de si é perigosa, mas estamos cá é para sermos corajosos, acha que a palavra é uma espécie de magia. Por um lado, acha que atingiu o patamar da evolução máxima do ser humano, no tocante ao ser humano. Não há outro humano como ele. Até na esfera deste neoativismo saem pérolas como esta, como o Ruizinho que citou há coisa de dias ou semanas, numa palestra em que ele e o Ricardo Araújo Pereira falaram desta nova, e o nova é da minha lavra, irracionalidade do homem. Estava a falar em relação a estas neofeministas e neoativistas. Para ser claro, acho que falou das feministas e das 1001 fações do feminismo. Estas feministas das redes sociais põem a nu várias coisas do homem contemporâneo. São uma espécie de hipérbole. Não refreiam a hipocrisia, não refreiam a basófia e depois verbalizam. É uma coisa que tem-se vindo a perder, é esta vergonha do estúpido. O estúpido é uma figura que sempre existiu e provavelmente nós nunca gostámos muito. Não sei se vocês sabem, mas Homero escreveu 2 epopeias e uma terceira, que era uma comédia, que versava sobre uma personagem que era estúpida. Ora, eu não quero aventar uma teoria da conspiração, mas parece-me que o homem da altura achou por bem, sim senhor, vamos legar aos vindouros a Ilíada, que é o mapa da carnificina humana, o cerco, para utilizar as palavras de Frederico Lourenço, e a jornada, para nos dar a ideia que nós vamos em direção à Ítica, a uma coisa, a um regresso. Vamos pôr por extenso o regresso e a sua impossibilidade. Tudo muito bom, para dar aqui uma imagem mais ou menos agradável do homem. O seu lado mau, no fim de contas, são 2 jornadas. Uma jornada do homem enquanto coletivo e a jornada do homem enquanto ser individual. Agora, a comédia de Homero, em roda do homem estúpido, só o que faltava. Nós queremos imagens que nos favoreçam.
No fim de contas, permanecemos igual. É este narcisismo, hoje hipertrofiado, espero ter pronunciado bem, vocês sabem, de improviso, e eu tenho de aproveitar o que a minha língua lança. E talvez não seja demais frisar que eu sou asmático. Quando em vez paro uma frase a meio, porque a pausa ideal intromete-se com a minha respiração, com o meu fôlego. O meu fôlego não anda de mãos dadas com a pausa que seria pedida para a frase. Daí que às vezes pare, antes do que seria suposto, ou mediante. Eu tenho de lidar com isto. Temos de trabalhar com o que temos e, no meu caso, é pouquíssimo. Não dá sequer para dizer uma coisa inteligente. A ser uma coisa inteligente é uma coisa inteligente servida em tranche. Meias doses de inteligência. Dou uma meia dose, respiro um bocadinho, introduzo uma vírgula onde ela não devia existir, uma vírgula de Pascoais, Teixeira de Pascoais, vocês hão de perceber, aqueles que percebem. Não se põe uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Sim, mas há exceções. Há várias exceções. Primeiro, pode ir pela via da comédia e se eu quiser relatar o asmático numa frase, ponho uma vírgula onde ela não devia existir, entre o sujeito e o predicado. E estou a fazer comédia. Isto é uma hipótese. Outra, e pela cena da poesia, e quando temos um sujeito complexo, podemos, como Pascoais, introduzi-la. Outra é só pela liberdade. Por vezes esquecemos-nos. Para dar um exemplo magno, Proust não estava obcecado pela gramática na altura, ou pelo menos extravasou. E isso acontece bastas vezes, quando estamos a falar dos exemplos maiores. Por exemplo, mais bem preparado, em vez de melhor preparado. A primeira formação é correta. Contudo, há figurões da nossa literatura que, de quando em vez, não se preocupam com isso. Como Camilo Castelo Branco e, se a memória não me falha, Camões. Tem que ver com outras esferas. Tem que ver com a eufonia, tem que ver com a métrica, tem que ver com várias coisas. Agora, há aqueles paladinos da gramática que muitas vezes leram um livro em toda a sua vida e andam ali a dizer não, rapaz, isso diz assim, isso não se diz assim, etc, etc, etc. Então, mas que é isto, pá? O que é que andas fazendo? Pronto, já enverdei por este sentido, não queria. E estamos aqui mais num folgo de túnel de vento. Outro podcast que eu tenho, e já agora aproveito este à parte dentro do à parte dentro do à parte, para dizer que Tertúlia de Mentirosos já tem um canal de YouTube, podem procurar. Pode ser que para certas pessoas seja mais fácil do que procurar no Spotify, no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts. Está lá, sigam. Estou a fazer upload quase diariamente. Ainda está atrasado, acho que vai no episódio da Marine, se não me engano. Mais uma semana e já fica sintonizado com o resto. Podem ir lá subscrever. E já agora aproveito para, se querem realmente formas de ajudar este podcast, é ir ao YouTube subscrever, se ouvem no Spotify, seguir, e no iTunes escrever uma crítica com 5 estrelas, que é para o podcast chegar a mais gente. Essa é uma das 3 formas de ajudar o podcast, sem qualquer custo, a não ser o tempo, que é a moeda mais preciosa de todas, mas enfim, no fim de contas, somos sempre vampiros uns dos outros. O sangue é que muda, a nossa percepção de sangue é que muda. E já me perdi. O que é que eu estava a falar? Estava a falar em tanta coisa. E isto é muito o que eu faço às vezes no túnel de vento. Vou desenrolando a língua, vão saindo temas, vou desenrolando a língua, às vezes abro o casaco, como aquelas figuras que vemos nos filmes. Não sei se no mundo dito real ainda existem, mas aqueles vendedores ambulantes que abriam um casaco e tinham várias coisas à venda. Eu às vezes sou um pouco isso. Aliás, se eu fosse isso já me dava por contente. Mas voltando de Deus e ao seu falecimento e à questão da certidão de óbito. Por vezes a dúvida renova-se. Encontramos o fogo e o fogo tem 2 características que me parecem capitais. No fim de contas, segundo o meu humilde parecer, quanto mais nos demoramos diante do fogo, mais o fogo se aproxima de Deus. Porque tem as 2 características capitais. Tem a capacidade de transmutação, de criação, se preferirem, e tem a parte de destruição. Ou seja, uma forma de ressuscitar Deus pode ser essa espécie de meditação ao resto do fogo. A ideia de que Deus está morto diante do fogo começa a ceder, começa a abrir brechas, revela falhas de uma ponta à outra e fica difícil não atirar a certidão de óbito de Deus ao fogo. Como é que Deus está morto se o fogo é aquilo que Deus é? Só que antes da forma. Na Idade da Pedra, quando perdíamos muito tempo diante do fogo, além de contarmos histórias,
O que o homem dessa altura fazia é tentar imaginar uma forma, algo menos imutável que o fogo. O fogo anda ali, nunca estaca numa forma. É impossível congelar o fogo numa única forma. Acho que fechei esta ideia. Outra ideia que deixei em aberto, esta questão da superioridade da Igreja, que tem as suas mutações. Daí ter falado das redes sociais. Ok, já me lembro dos dois temas que ficaram em aberto. Da questão do feminismo, do neofeminismo, saem pérolas como estas, citando o Rui Zinck nessa palestra. Essas ativistas digitais dizem que as feministas antigas, sim senhor, muito impecáveis, mas a nível de proezas ficam aquém. E é aqui que as máscaras caem. Pessoas que, mais das vezes, propalam o óbvio, acham-se, no grande esquema das coisas, se puséssemos uma hierarquia de sabedoria, sentem que atingiram um cume. Atingiram um cume e de uma forma soberba, sem sair, sem levantar o rabo do sofá. Como é que não se escrevem ensaios sobre estes novos sábios? Os sábios antes propalavam a via do desapego, um caminhar em direção à verdade, algo que toda a arte, se pensarmos no espiritual como um conjunto de ideias que tem um grande poder transformador. Não estou a ligar o espiritual com algo religioso, mas com esta questão de conferir ao homem a verticalidade última. É assim que eu penso na espiritualidade e penso na poesia, e daí também se possa retirar algumas conclusões da poesia dita contemporânea. É uma poesia corcunda, que tem medo de se pôr direita, não vá alguém lhe dar um tabefe. Enfim, isso é outra coisa. Vamos lá fechar estes dois assuntos. A relação do neoativismo, mais propriamente o feminismo, que lá por escreveram umas bagatelas, normalmente ecos, acha que mudou o mundo. Aqui voltamos a uma coisa muito antiga que, aos olhos da maralha contemporânea, este aspecto mágico para muitas dessas pessoas. Mágico no sentido infantil, no ato de dizer uma coisa e essa coisa transfigurar-se à nossa frente. Para dar uma imagem mais bonita, uma espécie de mágico com a sua varinha, diz qualquer coisa, abana a varinha e essa coisa transfigura-se porque não consegue ficar imune à magia. Muitas dessas pessoas têm a firme convicção, é sempre a firme. São pessoas que não conhecem dúvidas. Ou seja, ou são os maiores farsantes da história humana, ou então são os maiores sábios da história humana. Agora vocês têm de decidir. Eu não vou responder. Até porque este riso fez as vezes da resposta. E já me perdi. Estou aqui a dar novos atalhos e perco-me. O pensamento deve girar em torno de um tema. Ainda que eu pareça que me perdi por esta constelação de pontas soltas, tem falta o ar, há a asma a querer interferir. No fim de contas, tudo se liga. Esta questão da empáfia, da hipocrisia, de, para usar uma expressão do Gonçalo M. Tavares, estes ativistas que querem salvar um náufrago sem molhar os pés, uma imagem soberba daquilo que se passa nas redes sociais. Parece que há ação para muitas dessas pessoas que estão engodadas pelo poder da palavra, poder esse que foi excretado pelo narcisismo, creem firmemente que as suas palavras são sinónimo de ordem, o mundo recebe as suas palavras como um súbdito. Mas, de facto, ainda que a palavra tenha algum poder, da palavra à ação vai um abismo. Eu acho que a filosofia nos ensina isso, e o sábio, ou aquele que procura a sabedoria, vai no sentido de diminuir a distância entre a palavra e a ação. No fim de contas, o sábio, ou pelo menos aquele que procura a verdade, e aqui aproximamo-nos da ideia de judeu. Se pensar em Steiner, no seu livro A Paixão Intacta, esta busca, doentia não é o termo, mas agora terá de nos servir, é esta busca que não conhece recuo. Acho que é mais esta a expressão, em relação à verdade. E nada há mais importante que a verdade. Nem sequer a política, a religião, a moral, a verdade é que conta. E o que é que acontece com um verdadeiro sábio? Se calhar parece estranho para estes sábios contemporâneos. Quem procura a verdade deve enredar-se nela, implicar-se nela. Ou seja, diminuir o fosso entre a palavra e a ação. Ora, para esta nova casta de palermas, vamos lá ser mais verdadeiros, devemos perseguir a verdade,
Isso não entra, não entra. Dizem uma coisa e fazem exatamente o contrário. Ora, os mais esclarecidos dirão: isso é o homem. Exatamente. Exatamente. Há um problema. O sábio, ao propalar que é sábio, paladino da virtuosidade, tem de se implicar na virtude. E aqui voltamos lá atrás. Voltamos aos gregos. A melhor forma de ensinar a alguém, seja o que for, é através do exemplo. Mais uma vez, um tiro no pé destes dançarinos cujos pés só conhecem buracos. Como é que é possível alguém pregar a virtude se nunca a praticou? Não é que eu seja partidário da violência, mas há alturas em que a palavra e o silêncio devem recuar para dar lugar à chapada nas fuças. Porque são pessoas que já estão noutro campeonato. Não sei se há alguma palavra estrangeira fora dessa esfera de visco, para utilizar uma palavra central do livro A Náusea, esse visco que se arma ao pingarelho é um eco que se arma ao pingarelho, é um eco que se vestiu de penas, é hoje um papagaio e, como se isso não bastasse, tenta doutrinar o outro. Um papagaio que tenta ensinar uma nova língua ao outro. Faz-me comichão. Faz-me comichão. E a não reação a isso também me faz confusão. Aceitar, acatar tudo, sob a pena de criar um conflito, também já é revelador de que está tudo perdido. Seja no campo das artes, seja no que for. Este acatar servil, animalesco, é sinal que a arte e o pensamento está domesticado. E aqui é quase um oxímoro. Pensamento domesticado, creio que já não é bem um pensamento. Pensamento, a ser pensamento, é selvagem. É extravasar, caso haja possibilidade, dos seus moldes. É um fogo que ainda não solidificou e que sai do molde. O molde esse que podia ser uma espada, mas sai, extravasa. Para utilizar uma imagem menos infernal, pode ser a água que sai do seu leito, para inundar as margens. Voltamos ao fogo. Aliás, voltamos ao fogo e voltamos à água. Estas duas imagens, uma a seguir à outra, não forem inocentes. O homem aprende muito se olhar para o fogo e para a água. Acho que não precisa quase mais nada. E os pré-socráticos dão-nos um exemplo grandioso. Mais tarde, rebuscado, por exemplo, por Nietzsche, o facto de nos demorarmos ao pé do fogo, ao pé da água, são professores que nunca cessam de nos ensinar qualquer coisa. Mas para isso é preciso tirar a crosta deste olhar que está mumificado, deste olhar que acha que já viu tudo. Falámos de Deus, esta certidão de óbito, que não sabemos se é falsa, se não, o fogo, que compreende nele as duas facetas mais marcantes de Deus, a criação, a destruição. Esta confusão até, voltando ao fogo e voltando aos falsos deuses e aos falsos messias, a nossa falta de discernimento. Nós, atualmente, não sabemos fazer a destrinça entre uma faúlha e uma lareira. E isto é válido no capítulo das ideias, no capítulo da grandiosidade, em vários capítulos. Como o mundo hoje se rege por um sistema de reputações, como se toda a gente fosse uma espécie de marca, então há uma espécie de nevoeiro à volta daquilo que somos. Sempre houve, só que agora está em expansão. E esse nevoeiro nasce com vista a aumentar o nosso diâmetro, dando imagem aos outros de que somos gigantes. Mas, no fim de contas, continuamos raquíticos no interior desse nevoeiro e cada vez mais asfixiados. Porque é um nevoeiro tóxico, um nevoeiro ácido que nos corrói, que não nos permite alcançar a luz. Há um quadro de Botticelli, eu estou aqui a vaguear. Permitam-me essa liberdade, já que a liberdade hoje parece ter sido dinamitada. Se as necessidades que vêm de todos os lados, como lobos famintos, com vista a devorar-nos, mas antes de sermos o seu pitel, mas antes de sermos pitel do lobo, brincam connosco. À maneira das orcas. As orcas gostam muito de lançar uma foca, gostam de jogar vôlei com as focas. Talvez o contacto com os homens tornou os animais mais sádicos. Não sei se os animais nos ensinaram alguma coisa, mas os animais com certeza aprenderam qualquer coisa com o homem. Basta das vezes humanizamos os animais, mas já pela senda do narcisismo. Achamos ver neles as qualidades que, a miúdo, nem existem em nós. Mas é uma espécie de espelho. Narciso percorre o mundo à procura de espelhos. Espelhos esses que podem, evidentemente, existir e outros
são inventados. No fim de contas, o Narciso procura plantar no mundo a maior casa de espelhos, para poder andar descansado e não ter de contactar com outro que não ele. E vai andando, olha, ali estou eu, as várias distorções do eu. Vidros mais curvos, menos curvos, vidros de todas as formas e feitios, dando as várias distorções do eu, que é o pronome mais venenoso de todos. Embora haja uma certa, como é que eu ia dizer, uma certa tentativa, embora haja uma necessidade de inventar uma nova língua, sobretudo no capítulo da neutralidade, há qualquer coisa que é reveladora nesse ato. É como se as palavras que hoje são apelidadas de tóxicas ou desaconselhadas devido à sua história, é revelador de que são desconhecedores da trajetória das palavras. A palavra passa por diversos apiadeiros. Há palavras que começam num sítio e acabam nos seus antípodas. Por exemplo, a palavra puta. Começou por designar uma mulher pura e agora é exatamente o contrário. Há palavras neutras, ou foram criadas com esse propósito, que, envolvidos uns anos, já não são neutras. E isto parece-me óbvio. O facto de soltar a palavra entrar no comércio das línguas, fará com que ela fique cheia de dadas. E pouco vai saindo do espectro a que hoje se chama neutralidade. Ou seja, esse sonho da neutralidade é mesmo um sonho. Para não dizer um pesadelo. É uma utopia, é um não lugar. E voltamos a esta questão das palavras. As palavras têm um poder, mas calma, não são mágicas. A magia a chegar chega a conta-gotas. É preciso um esforço enorme para mudar alguém pela via da palavra. E estas pessoas pensam que são messias, que foram paridos pelo século, que, não tendo o dom para a palavra, acham que são capazes de transformar o outro. Isto causa-me assim uma certa confusão. Mas voltemos a Sócrates, o cristianismo, o sacrifício, este apocamento da Igreja em relação a Sócrates e o facto de ter sacrificado, por interposta pessoa, o galo. Para já, o Deus em questão, que eu agora não vou conseguir pronunciar porque já estou amedrontado pelo facto de poder enganar-me na sua pronunciação, é conhecido o momento final de Sócrates. Aliás, tanto a morte de Sócrates como Jesus são provavelmente as mortes mais carregadas de sentido da história ocidental. E, ao redor delas, histórias, milhares de interpretações surgiram entretanto. Isso saem todos os anos. O porquê de Sócrates ter feito isto quando havia alternativa? Ele podia ter fugido. Não sei o quê. Será que vale a pena? Qual é a interpretação dessas últimas palavras? Sendo ele um sábio entre os sábios da esfera pagã, porquê é que ele terá dito aquela frase que parece tão longínqua da sabedoria? Mas não é por aí que nós queremos ir. As interpretações sucedem-se e é bom que surjam. Não há nenhuma definitiva. E quando há uma que se apresenta como definitiva, com intenções de escorraçar as outras, não pela via do diálogo, mas pela via da censura, então, provavelmente, se formos minimamente lúcidos, não nos devemos curvar diante dela. Uma ideia que não está sujeita a diálogo não é uma ideia que nós queiramos no nosso catálogo de ideias. Não me parece que seja esse o caminho. Então o galo que Sócrates mandou sacrificar em nome do deus da medicina, que é um deus, não sei se vocês sabem, tinha sido recentemente adicionado ao panteão grego, era um deus macedónio, se a memória não me falha. Isto aqui também já pode ser revelador. Podem nascer várias interpretações disto, o facto de acolher um deus recente. Vocês podem dar largas à imaginação. Se a imaginação tem uma coisa boa, ainda que seja vista com maus olhos hoje, no campo das artes, parece que o facto e o imediatamente visível é imperativo ser assim. Caso contrário, é quase uma blasfémia. Mas a imaginação tem uma coisa boa, quanto a mim. Permite-nos chegar em primeiro ao lugar. Em princípio, aquele lugar, seja um desastre ou um paraíso, foi erigido graças à imaginação. Isso dá-nos a possibilidade de catalogar pela primeira vez um lugar. É evidente que esse lugar não é inteiramente original. Foi feito de restos estes que foram trazidos à tona pelo inconsciente, a nossa relação com o mundo, mas seja como for, dá-nos a oportunidade de olhar pela primeira vez um sítio que ainda não conheceu o mistério da tradução. É este mistério de passar do mundo interior para o mundo exterior. Grosso modo, acho que não me engano muito,
Quando passamos do pensamento para a língua verbalizada, há uma tradução. Como em todas as traduções, perde-se qualquer coisa. Muito daquele mundo que borbulhava na cabeça, ainda à procura das palavras certas, muito desse vigor se perde. Por vezes, há traduções felizes. E como dizia, salvo erro, Ezra Pound, é preferível ter um passarinho vivo que uma águia empalhada. E é isso que nos guia. É tentar traduzir esse animal vistoso, impressionante que nos habita a cabeça e trazê-lo vivo à tona da língua, mas reconhecendo que foi uma operação humana, não foi uma operação divina. Demos o nosso melhor nessa tradução. E agora já me perdi. Não consigo concluir o tema de Sócrates e o apocamento da igreja. Então, Sócrates mandou sacrificar o galo. A igreja reagiu ridicularizando este gesto. Tanto ridicularizou Sócrates, como mais tarde ridicularizou os judeus, pelo facto de sacrificarem animais. Será que é preciso ser muito cínico? É preciso atingir os patamares de Diógenes, o cínico, para achar que, nesse aspecto e noutros, o cristianismo não está separado, não é uma esfera ímpar? Não será Cristo o animal sacrificado? Pois foi ele que deu um novo fogo a toda essa forma, a toda essa luz informada. Foi ele que deu corpo ao pilar principal da igreja atual. Não sei se dista assim muito o galo de Cristo. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Falei de Deus, a certidão de Deus. Falei aqui destas coisas das redes sociais, deste neoativismo. Outra coisa que orbita dentro deste tema, destes novos virtuosos de pacotilha, mais uma vez um problema com a língua, é quando caímos no terreno da ambiguidade, que é quase sempre, a miúde, sobretudo quando é arte. Estamos no campo do indecidido, aquilo multiplica-se em vários mundos. Se uma frase é apenas uma frase, então será um bocadinho estapafúrdio designá-la como arte. Pelo menos este é o meu humilde parecer. Hoje, quando surge uma frase ambígua, é possível ver com algum prazer, e o prazer aqui foi dito em tom jocoso, os vários homens que este século comporta. Nós vemos aquilo que queremos ver. E assistir a uma situação destas fica muito claro. Uma frase que pode dizer algumas coisas e cada um vai colher a essa frase os frutos que quiser. Pode colher os frutos da indignação, os frutos da confirmação, colhe tudo. Uma frase hoje, uma frase tendencialmente ambígua, e aqui é preciso abrir um asterisco. Mesmo aquelas frases que diríamos menos problemáticas dão aso à ambiguidade. Vou tentar explicar. Como a nossa relação com a leitura está a ruir, a nossa capacidade de interpretação também está a diminuir. Não estaria a errar por muito se dissesse, tal como Saramago disse no programa da Roda Viva, salvo erro a última intervenção, a terceira, um dos grandes problemas da humanidade é a interpretação. Diante de um texto, tentar extrair daí a melhor verdade. E daí que, ao contrário de muitos pensadores, filósofos mais ou menos iluminados, que nos aproximam à condição de judeu, ainda que muitas vezes seja partilhar um destino comum, partilhar este caráter de errância, contudo, eu acho que nos aproximamos, quando nos aproximávamos do judeu, mais neste aspecto, a relação com a verdade. Sobretudo aqueles judeus mais mergulhados nas escrituras. É uma relação, como disse logo no início, é uma relação que não conhece reservas. É a procura incessante da verdade. Doa a quem doer, mesmo que os cadáveres a abater durante esse percurso sejam a religião, a moral, a política. A verdade deve resistir a tudo. E então há esse olho para procurar alguma corruptela, algum desvio, algum aproveitamento. E hoje essa ideia, a existir, não é preponderante. Hoje acontece mais o contrário. Hoje saltam oportunistas de todos os cantos. Por detrás de cada sarça, ontem falante, ontem ardente, salta um oportunista. Salta o oportunista, olha para a frase e pensa. Se bem que o verbo não é bem colocado. Mas vá, à falta de melhor, pensa, como é que eu posso extrair qualquer coisa desta frase? E então, bem, eu ajusto-me assim e assim, esta frase é isto. E uma frase multiplica-se em várias frases. Não no sentido da arte, mas no sentido de aproveitar,
extrair, como se fosse um cachalote, o cadáver de um cachalote à beira-mar, e estivéssemos no auge da baleação, e agora como é que nós podemos aproveitar este cadáver para tirar o máximo rendimento? Carne de um sítio para outra, a pele para outra, e assim sucessivamente. Parece-me que a frase hoje é um cadáver encalhado. Talvez seja uma forma de acabar isto. Talvez regressemos ao fogo. Como há pouco disse, atualmente temos pouca capacidade de discernimento. E o fogo, e a ideia, e o seu avesso, muitas vezes são vistas como o mesmo. Não sei se fui muito claro, por vezes acontece, como isso é de improviso, não tem nada, não tinha tópico nenhum para iniciar esta conversa. E ando aqui a deambular à maneira de um vagabundo enquanto fuma o seu cigarrinho e pensa na vida. Sendo que a vida, neste caso, não é apenas a vida, é a vida desdobrada, desnovelada, nos seus diversos recantos, nos seus diversos cotovelos, esquinas, prostitutas, marinheiros, diversas personagens que deambulam e que dialogam entre si, fazendo criar outras personagens. No fim de contas, iniciei com um ponto, um universo mínimo, antes do Big Bang, expandiu e continua a expandir, e no fim de contas não é bem um universo, é um labirinto. E damos-nos conta que estamos presos. Tanto nós, seres humanos, como o Minotauro. Ao Minotauro venderam-lhe a ideia que o labirinto é um espaço não mutável e não crescente. Enganaram-no. Falando do frio e do fogo, coisas antagónicas que são vendidas como o mesmo. Eu acho que tem que ver muito com o eu, porque muita da realidade só entra no contacto com o outro. Este contacto, esta ponte, se quisermos utilizar a metáfora estafada, só é possível criar uma ponte com o outro, até naquela frase desta filosofia de pacotilha, naquela frase o ama-te a ti próprio, ou ama-se a si próprio, coisas deste género. No fim de contas, é uma fraude. Como quase tudo o que há neste século, é uma fraude. O amor, bem vistas as coisas. Aliás, não é preciso serem tão bem vistas assim, porque o amor é cego. Mas não é cego desse ponto mais, nessa acessão mais corriqueira. Cego no sentido em que estou a pensar no quadro de Botticelli e o Cupido está lá no alto com os olhos vendados. Se a memória não me falha. Vi que há 2 anos um documentário de Botticelli e esta imagem surgiu-me. Está lá em cima, é mais no sentido de que o amor, a visão que o amor confere ao homem, para lá do terreno. É uma visão para lá da visão comum. Ou seja, mesmo vendados, o amor consegue ver. E é este tipo de visão que falta. O olhar engana. Este apego pela literalidade produz muitos enganos. Há um livro que eu gosto muito e brevemente hei de voltar a ele, que é A Fábrica do Olhar, que cataloga, à falta de melhor expressão, os vários olhares. Assim, muito resumidamente, e, quiçá, fugindo um bocado ao livro, apresento-vos o olhar microscópico, macroscópico, os vários tipos de olhar que fomos experienciando ao longo das décadas, ao longo dos séculos, dos milénios, e cada um quase que entra em oposição com os outros. Não querendo repetir uma coisa que eu já disse no Túnel de Vento, esta questão de unir os pontos de vista. Parece-me que, para atingir a verdade, para alcançar uma fímbria de realidade, para levantar o véu, nem que seja para ver só uma nesga de perna de realidade, é preciso arranjar forma de unir estes pontos de vista. E hoje, devido ao narcisismo, a nossa inclinação é mais para um único ponto de vista. E um único ponto de vista não forma nada. Na geometria, na matemática, um ponto é um ponto. Só com 2 pontos é que é possível traçar uma reta. E mesmo assim, falta escolhas. É preciso uma quantidade de pontos para aí entrar o homem na sua, não diria plenitude, mas um homem mais homem. O homem, quanto a mim, aparece na escolha. Só quando o homem escolhe verdadeiramente é que se pode chamar homem. E os 2 pontos ainda é uma ponte, cria uma ponte, ok, é melhor que um ponto, mas ainda assim, eu acho que a ponte verdadeira tem de ser feita de opções. Entra aqui o discernimento. É olhar para o mundo e dizer: tenho a possibilidade de fazer várias pontes. Qual é a ponte que interessa? Já me perdi. Já ando aqui. Onde é que eu ando? Onde é que eu ando? Voltando à fraude, que é amar-se a si próprio, e a questão do amor como uma espécie de fugir do eu. E isso amedronta-nos. E esta relação quase doentia com este tipo de frases é revelador do nosso estado psicológico. Só é possível construir, só é possível alcançar o amor, e o amor aqui tanto se pode desdobrar em relação a outra pessoa e em relação a outro tema. Eu não queria utilizar a obsessão porque entrávamos pelos trilhos mais loucos. Para alcançar o amor, temos de ultrapassar
essa barreira do narcisismo. Caso contrário, podemos ficcionar amor, tal, mas esse amor fictício que faz ricochete no eu, é um eu que gosta de si próprio, está a fazer ricochete no espelho. No fim de contas, é uma pessoa a fazer um duplo papel, a fazer o papel de marinheiro e de sereia. As sereias de hoje estão desempregadas. O homem, graças ao narcisismo, não precisa delas, só precisa de um espelho. Coitadas das sereias. Do canto, como nos alerta Homero, e coitadas do silêncio, como nos alerta Kafka. Volto a sublinhar a ideia, só podemos chegar ao amor se ultrapassarmos o narcisismo. E parece-me que, não digo impossível, porque o impossível é uma palavra que custa a ser digerida por alguém que ousa a verticalidade. Mas parece-me um bocadinho marginal quando olhamos para este século. E o que é que eu queria dizer mais? Posso falar da semente. A semente, na mão do Narciso, permanecerá semente. Porque o Narciso teme tocar na terra, a terra enquanto o outro. A partir do momento que a semente entra na terra, o contacto com a terra fará com que ela morra. A semente enquanto semente. Mas é graças à sua morte que pode dar origem a uma flor, a uma árvore, a vida. E este apego doentio por estas sementes que o Narciso guarda na mão, a miúdo sementes podres, estão impossibilitadas de gerar vida, mas ainda assim há de haver uma ou outra com essa possibilidade, é interromper o curso. Voltamos ao essencial. O homem faz olhando de frente para a morte. E o Narciso pensa, inocentemente, ingenuamente, parvamente, o que vocês quiserem. Ao fechar as sementes das possibilidades, em vez de abrir a mão para o leque das possibilidades, é como se afastasse a morte. No entender dele, mas não afasta. A morte anda ali a rondar. A morte só não o mata porque está a rir-se do que ele está a fazer. Está a rir-se. Nunca se riu tanto como hoje. A pensar, sim senhor, pensas que consegues interromper o curso das coisas. Fechas as sementes na tua mão porque não consegues encarar a morte. Pensas em interromper o ciclo das coisas, mas tu não interessas nada. Tu és apenas um empecilho. O Narciso é apenas um empecilho. O seu ego não suporta que outras coisas existam, outras coisas floresçam além dele. Pensa que a conversa é um concurso disputado por todas as flores. Não podia estar mais enganado. A primavera é o avesso dessa ideia. A primavera é a comunidade de todas as flores. Só assim é possível que a primavera exista e prospere. Pensa que, ao aprisionar a semente, consegue construir um mundo à sua medida. Provisoriamente e ilusoriamente. Por vezes dá a ideia que sim, mas é só provisoriamente, ilusoriamente. Dentro de uma esfera em que ele está protegido pelos espelhos, pelas redes sociais, em que ele pensa assim, olha, estas palavras estão a surtir efeito no mundo. Mas se ele ousar sair dessa casa de espelhos, que está em crescimento, vai perceber que não tem grande peso. Que as sementes acabarão por acolher a terra e daí hão nascer flores e árvores e o mundo continuará sem mundo. Haja ou não narcisos. E está feito. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Para a semana retomamos o normal. Não é o novo normal, é o que é. Façam aquilo que têm a fazer. Podem seguir a Tertulia de Mentirosos no Spotify. Se tiverem iTunes, 5 estrelinhas. E está disponível no YouTube. Basta procurarem Tertulia de Mentirosos. Podem comentar, essas coisas. E está feito. Até para a semana.